Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Zuba History. Eu sou o Gonçalo Rocha e hoje vamos falar de um dos primeiros conflitos a ser acompanhado em direto pelas televisões. O primeiro verdadeiramente foi talvez a Primeira Guerra do Golfo, mas que parece ter caído no esquecimento. A Guerra da Desintegração da Jugoslávia. Faz hoje 30 anos da criação do Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia. Com sede em Haia e composto por um coletivo de 11 juízes, este tribunal especial foi caracterizado como sendo um tribunal ad hoc, ou seja, desempenhava as suas funções durante um espaço limitado de tempo, estabelecido pelas autoridades competentes e que, de certa forma, era o tempo que se julgava necessário para pacificar de forma robusta a região da Jugoslávia. Sua criação a 22 de maio de 1993 resultou da evidente necessidade de julgar os responsáveis dos crimes de guerra que vinham sendo perpetrados na Eslovénia, Croácia e Bósnia-Herzegovina, na sua maioria por sérvios, diga-se. Convém por isso perceber o que era isto da Jugoslávia e como um Estado que aparentava ser um modelo de aproveitamento do capitalismo no panorama económico e comunista no panorama político, e que, por exemplo, Vasco Gonçalves idealizava para Portugal no PREC, se tornou palco da maior guerra na Europa desde 1945. A ideia da criação da Jugoslávia, ou seja, no Estado para do Sul, remonta ao século XVII, quando intelectuais servo-croatas se debatiam com uma possível secessão do Império Otomano. Os anos passaram e finalmente os eslavos do Sul tiveram a sua chance. No final da Primeira Guerra Mundial, com a evidente desintegração do Império Austro-Húngaro, os eslovenos, croatas e bósnios separaram-se dos Habsburgos e declararam a sua independência. Contudo, por falta de consistência político-institucional, aliaram-se ao Estado mais poderoso na região, o Reino da Sérvia. Em 1921 estava criado o Reino da Jugoslávia, com capital em Belgrado. Após a espetacular, em termos estratégico-militares, atenção, a ocupação da França e da tentativa falhada de ganhar supremacia aérea na Batalha da Grã-Bretanha, a máquina de guerra nazi preparava-se para invadir a União Soviética. Eis que o aliado do outro lado dos Alpes, a Itália de Mussolini, decidiu embarcar na sua própria aventura imperialista pelo Sudeste Europeu, conquistando em defesa albânia. Quando chegou a vez da Grécia, as tropas do Dulce foram humilhadas pelos locais, que chegaram mesmo a ameaçar libertar a própria Albânia. Com isto, Hitler viu-se forçado a desviar as suas tropas para os Balcãs, invadindo a Jugoslávia a 6 de abril de 1945. É quando a invasão das tropas do eixo, rebelaram-se os croatas sob o comando de Ante Pavelic, que foi um partido fascista e uma milícia de nome Ustaše. Com o apoio da Santa Sé, Pavelic foi responsável por um genocídio de milhares de sérvios. À semelhança da década de 1990, o genocídio Ustaše deveu-se a tensões e ódios religiosos, neste caso entre os croatas católicos e os sérvios ortodoxos. Ao mesmo tempo que ocorria a ocupação do eixo e o genocídio Ustaše, duas fações lutavam pelo controle do território jugoslavo. Os Chetniks, liderados por Draža Mihailović, e apoiantes da realeza jugoslava, que pretendiam o retorno do rei Pedro II do exílio, e os partisãs, comandados por Josip Broz Tito, que pretendiam instaurar uma ditadura comunista no pós-guerra. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Chetniks e os Ustašes foram dizimados e abafados e foi instaurada a República Socialista Federativa da Jugoslávia, um Estado comunista monopartidário com Josip Broz Tito no comando como presidente vitalício. O Estado era agora uma federação composta por 6 repúblicas: Eslovénia, Croácia, Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Montenegro e Macedónia. Sendo que a Sérvia tinha ainda 2 repúblicas autónomas: o Kosovo, a fonte de todas as tensões, diz-se, e a Voivodina, além de ter a capital, Belgrado. A adoção por parte de Tito do modelo capitalista e comunista permitiu-lhe desenvolver a Jugoslávia para padrões que faziam inveja a alguns Estados da Europa Ocidental, como por exemplo Portugal, e ao mesmo tempo manter o controle apertado sobre o aparelho de Estado. Durante quase 40 anos, a Jugoslávia manteve-se unida muito por culpa do abafar de qualquer sentimento nacionalista ou separatista. A criação da Jugoslávia era tudo menos óbvia, se tivermos em conta as relações que as diferentes repúblicas tinham entre si. Essencialmente foi criada uma união de Estados tão diversos que se mostraria impossível haver qualquer tipo de compromisso permanente e durável com a União. A norte, a Eslovénia e a Croácia são Estados católicos, ocidentalizados e com relações próximas com a Alemanha. Ambos haviam feito parte do Sacro Império Romano-Germânico e do Império Austro-Húngaro.
No centro, a Bósnia foi influenciada por séculos de domínio otomano e tornou-se o bastião do Islão moderado na Europa do Sul, mantendo relações próximas com a Turquia, evidentemente. E a Sérvia está independente desde 1878, terminando com os 300 anos de domínio otomano. É o Estado mais poderoso da região e, juntamente com Montenegro, é o bastião da ortodoxia nos Balcãs, revendo-se muito na Federação Russa como o grande irmão espiritual. Por fim, o Estado mais a sul da Federação, a Macedónia, constituía-se como uma república multiétnica e religiosa com uma grande percentagem de ortodoxos e muçulmanos, mas possuindo uma forte ligação com a Bulgária. Com todas estas relações e mais ainda séculos de disputas entre estas repúblicas, não é de admirar o fim trágico que a Jugoslávia sofreu. Em 1980, Tito falece, e com ele falecem as esperanças de manter viva uma Jugoslávia unida. A presidência é descentralizada, existindo agora um representante de cada república, mais das duas províncias autónomas da Sérvia, e um presidente da presidência. Em 1987, o então presidente Ivan Stambolic decidiu enviar o seu braço direito, Slobodan Milosevic, ao Kosovo, com o intuito de acalmar tensões étnicas entre kosovares albaneses e kosovares sérvios. Contudo, ao chegar, Milosevic abordou apenas aquilo que os kosovares sérvios queriam ouvir, ignorando por completo as reivindicações albanesas. A ação catapultou Milosevic na corrida para o lugar de Stambolic, enquanto ajudou a criar uma legião de seguidores para o seu próximo passo, a Revolução Antiburocrática. Com a ajuda dos apoiantes kosovares sérvios, Milosevic depôs os líderes da Vojvodina e do Montenegro, depositando o poder nas mãos dos seus apoiantes, como o montenegrino Momir Vuotic. Ao mesmo tempo, na Eslovénia, eram realizadas as primeiras eleições democráticas, que deram a vitória ao independentista Milan Kučan. Com as tensões a atingirem o rubro durante o 14º Congresso da Liga dos Comunistas da Jugoslávia, a delegação eslovena retirou-se, seguida da croata e bósnia. Estava dado o mote para o início do conflito. Em termos do conflito étnico-religioso e mais ainda dos sucessivos massacres que todos nos habituamos a ver, infelizmente, a Guerra da Independência da Eslovénia não foi lá muito pródiga. Por ter durado 10 dias, ficou apelidada de Guerra dos 10 Dias. Criativo. E consistiu na tentativa do exército jugoslavo em impedir a independência da Eslovénia. Certo dia, os eslovenos de Ljubljana abateram um helicóptero jugoslavo e com isto Milosevic decidiu retirar da Eslovénia. Na verdade, segundo o então ministro dos Negócios Estrangeiros da Itália, Gianni De Michelis, Milosevic confidenciou o seguinte, e passo a citar: a Croácia não podia simplesmente sair da Jugoslávia. A Eslovénia sim, mas na Croácia 600 mil sérvios vivem lá, e as suas terras devem ficar connosco, ou não deixaremos os croatas sair. O próximo alvo de Milosevic seria, sim, a Croácia. A Croácia tornou-se independente em 1991 sob a liderança de Franjo Tuđman, antigo oficial jugoslavo, que não teve qualquer tipo de problemas em instaurar uma nova versão da antiga bandeira Ustaše. Isto foi um sinal para os sérvios que habitavam na Croácia. Poderia vir aí um novo genocídio. Em resposta à independência croata e ao receio sérvio de ser alvo de novas perseguições e massacres, a área de maioria sérvia da Kninska Krajina rebelou-se contra o novo governo de Zagreb e instaurou a República da Srpska Krajina, com a capital em Knin. Na ótica destes sérvios, se a Croácia tem o direito de abandonar a Jugoslávia, então também eles tinham o direito de querer permanecer. Contudo, é amplamente contestada a verdadeira motivação dos sérvios. Será que eles queriam permanecer na Jugoslávia ou queriam formar uma grande Sérvia? Tuđman, por considerar que se tratavam de rebeliões dentro do território croata e que por esse motivo era soberano para atuar em defesa da integridade territorial, ordenou a deslocação de 2 helicópteros que transportavam tropas especiais croatas. Resultado, foram interceptados por caças MiG jugoslavos e Tuđman percebeu definitivamente que o exército jugoslavo não era mais que um exército pró-sérvio. Apesar dos combates vividos no sul e oeste da Croácia, foi no leste que se deu o primeiro grande massacre da guerra, não mais que o prelúdio. A 20 de novembro de 1991, mais de 250 civis foram executados pelo exército jugoslavo e por forças paramilitares sérvias, nomeadamente os Tigres de Željko Raštratović, vulgo Arkan, e as Águias Brancas de Vojislav Šešelj. Šešelj, tal como Raštratović,
foi alvo de um mandato de captura por parte do Tribunal Penal Internacional e em 2013 entregou-se voluntariamente. Já Raznatovich viria a falecer em 2000 após ter participado em dezenas de massacres na Croácia e Bósnia. Após Vukovar, a Guerra da Independência da Croácia entrou numa fase de impasse, sem avanços consideráveis para nenhum dos beligerantes, apesar da manutenção da autoridade político-militar sérvia na Krajina e na Eslavónia Oriental até 1995, data da contraofensiva croata que, com o apoio económico e militar do Ocidente, expulsou os sérvios do seu território, muitas vezes recorrendo a práticas de limpeza étnica, etnico-chechênia, como era chamada na ex-Jugoslávia. Por fim, chegamos à Bósnia, o local onde tudo o que aconteceu na Jugoslávia em termos de desrespeito pela vida e direitos humanos foi elevado ao ódice. E pronto, por hoje ficamos por aqui. Dou por terminada a primeira parte deste episódio sobre a Guerra da Jugoslávia. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de clicar no gosto, subscrever o canal e vemo-nos daqui a 2 semanas. Até lá!